Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, então, a mais uma aula de controle. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com diagramas de estabilidade e vamos mostrar esses diagramas de estabilidade, como é que eles são construídos usando o Jupyter Lab ou o Jupyter Notebook. Eu, particularmente, estou usando aqui o Jupyter Lab, certo? Mas tudo que é feito aqui para o Jupyter Lab funciona no Jupyter Notebook. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é como nós podemos inserir textos no Jupyter Lab. Para abrir um novo arquivo, é só chegar aqui no símbolozinho aqui, ó. Vamos adicionar um arquivo novo, ó, por exemplo. Eu clico aqui, que não está me atendendo. Aqui, peraí, só um minutinho. Vou fazer um novo console, por exemplo, ou um novo notebook. Eu vou abrir um novo notebook, é só clicar aqui em novo notebook e você abre um notebook do zero, certo? A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é interessante um notebook você começar com um cabeçalho, uma introdução, um texto apresentando o notebook, a autoria desse notebook. Então, isso é feito através de células chamadas Markdown. Os códigos a gente usa o code e Markdown a gente usa para fazer texto. Então vamos selecionar a célula Markdown. Ela vai gerar uma célula de texto. E vamos colocar lá o nosso engenharia, nossa disciplina, 07044, controle de processos. Industriais. Menos de engenharia química. E aí, nós podemos aqui colocar em negrito e itálico, por exemplo. São os padrões. Então, dois asteriscos, caso transformou em negrito. O que eu vou agora fazer é aumentar o tamanho dessa letra. Para isso, eu posso usar o Markdown, permite que você insira comandos que seriam comandos típicos de HTML. Então, eu vou alterar a fonte, o tamanho dessa fonte, para que ela fique um cabeçalho. Um tamanho 6. Ela ficar um tamanho grande. Posso alterar a cor também, se eu quiser e tal. E aí no final aqui a gente coloca também, fechando. Isso é só para fechar o cabeçalho. Posso alterar a cor, posso... No caso, eu estou interessado em alterar o tamanho. Aí ficou um tamanho maior. E aí vamos pôr o nosso nome, né? Saber quem fez isso aqui, quem está fazendo, quem é responsável. No caso, eu vou colocar o meu, você coloca o de vocês. Interessante colocar um contato também. Está feito nosso cabeçalho, certo? Se clicar aqui já vai mandar um e-mail para você, vai mandar um e-mail para a pessoa responsável ali. E vou continuar no Markdown. Vamos agora fazer mais um texto. Uma outra forma de chegar a isso rapidamente é usando o comando escape. Escape M, eu mudo também para Markdown. Posso ir por aqui por cima ou escape M. E agora a gente vai pôr o cabeçalho, ó. Pacotes de inicialização, configuração. Inicialização.
usar dois sustenidos, eu vou ter um subtítulo, carregando os pacotes. Aí, se eu der um Shift Enter, eu tenho dois níveis. E agora, ó, se eu colocar aqui, ó, eu cliquei aqui, eu tenho eu posso escolher com numeração, sem numeração, certo? Nesse caso, não há necessidade desse subnível aqui, então eu vou tirar aqui, que a inicialização é o carregamento dos pacotes. Então, não há necessidade de colocar mais níveis. Então, vamos colocar os pacotes que nós vamos usar aqui. Essencialmente, nós vamos usar, ou normalmente nós usamos os pacotes que são os seguintes. Import NumPy. Normalmente a gente importa ele como NP. Import matplotlib. Se você está na dúvida, você pode copiar de algum outro notebook. Mas normalmente esses são os pacotes que nós usamos. E um que é importante para nós é o de controle. Import control MATLAB. Eu coloquei o MATLAB aqui, não há necessidade desse MATLAB, que o pacote ele tem as mesmas funções na versão original, mas é que o MATLAB ele segue o padrão das funções no formato que o Control System Toolbox utiliza no MATLAB. Então, por isso que eu carreguei o subpacote MATLAB no MATLAB. Esse pacote aqui é o que nós vamos usar na parte de controle. Ele é importante. Vamos produzir diagrama de Bode, Next e assim por diante. E eu preciso mostrar agora, dizer aonde serão exibidos os gráficos. Matplotlib inline. Ou seja, eu quero que os plots sejam disponibilizados dentro do notebook. Praticamente isso nós vamos usar sempre, esses comandos aqui. Então nós carregamos os pacotes. E agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos gerar esses. Vou pegar esse exemplinho aqui, ó, que é uma função de transferência com um tempo morto, e vamos criar esse diagrama aqui, ó. Então esse é o nosso objetivo aqui. Então vamos primeiro eu vou copiar essa imagem aqui do meu PDF. E vou colocar ela no meu notebook. Mas antes eu vou pôr um cabeçalho. APM. Ou indo aqui em cima para o Markdown, é a mesma coisa. Vamos colocar inserindo funções de transferência. Ou setando, definindo. Aí dou um Enter e agora vou Ctrl V. Ó.
E aí aparece ali, para nossa comodidade, as funções que nós vamos inserir. Então, seria então a versão carga baixa e carga alta. Vamos chamar de G2 a carga baixa. ML. ML é o que? Esse pacote, é o que eu batizei aqui de ML. Ó. Se eu tivesse batizado isso aqui de Maria, seria Maria. Chamei de ML por causa do MATLAB, só por isso. Então, tudo que começar com ML vai corresponder ao pacote Contro, ou ao subpacote Contro MATLAB. Ou seja, praticamente tudo que eu escrevi aqui vai funcionar também no MATLAB. Aí vamos pegar TF. Se eu der um tab aqui, provavelmente, se vocês estiverem usando o Jupyter Notebooks, vai aparecer as funções que vão poder ser utilizadas. Aqui a gente vai colocar o numerador e o denominador. 1,25 é o G2, que é o ganho. É ponto 25. E o denominador é 5,1. Ou seja, é essa função aqui que a gente está usando. Ganho 1,25. 5,1 é o denominador. O tempo morto, infelizmente, ele não tem disponível, mas o tempo morto nós vamos fazer com aproximação de padê. Para isso, nós vamos fazer assim, ó, multiplicado por uma outra função de transferência, TF. Aí eu ponho um asterisco, porque eu quero que o padê retorna numerador e denominador. Ele é um... Eu vou primeiro mostrar sem isso. Vou fazer numDen. E vou pegar esse numDen da aproximação de padê. NumDen aproximado por padê. TF. Vou pôr o tempo morto, que é 1. E vou colocar a ordem da aproximação de padê. Se você tem alguma dúvida, você pode dar um Shift Tab. Certo? Mas a gente está querendo a aproximação de padê. Então, aqui é ML padê. Nós estamos fazendo a aproximação de padê. E vamos fazer uma aproximação de padê de terceira ordem. Quarta ordem. Certo? E aí, vamos desmembrar isso aqui. G2. Vamos fazer assim. G2 com tempo morto. É o G2. Então, eu fiz as duas funções, G2 e o G2 tempo morto. Tá aí as duas funções. Certo? Se eu quiser fazer a resposta integral disso, vamos fazer a resposta integral para vocês verem a diferença ou a relação entre elas. Então, vamos fazer a resposta integral.
y2, 2t, ml step. Aqui eu estou fazendo uma perturbação de grau da função G2. Isso sem o tempo morto. Agora eu vou fazer um plot. Esse resultado. Esse aqui é o plot desse resultado. Se eu colocar um ponto e vírgula aqui, eu vou acabar com esse matplotlines, aqui, se não quiser ver isso. Certo? Vamos dar uma incrementada no nosso plot, vamos pôr um grid. Grid true. Mas esse aqui não é o correto, né? Ele tem que ser deslocado de 1. Porque ele começa em 1. Esse é o correto. Desculpe, aqui, para cá. Mais um. O tempo morto. Ele está começando em 1. Vamos ver como é que fica a aproximação de padê disso. Então, vou fazer o mesmo plot. Antes de eu partir para o próximo, eu gostaria de saber de vocês se vocês têm uma dúvida até aí. Alguma dúvida? Sônia, eu tinha uma... Pode ir. Não, a minha dúvida era quando o senhor definiu o padê, eu não sei direito o que é aquela função ali, ml.padê, mas então tem que aplicar a transformada em cima? Tem que aplicar uma função tf para... Olha aqui, o padê é isso aqui, ó. Sim, é aquele 1 menos tempo morto. Isso. Mas a minha pergunta, senhor, era por que tem que fazer ml.padê e depois ml.tf disso? É que ele vai me retornar o ml, ele me retorna, o ml me retorna um numerador e um denominador. Ele não me retorna uma função de transferência. Ah, tá. E aí, a multiplicação entre funções de transferências é definido pelo pacote, porque o pacote está definido assim, só por isso. O pacote podia retornar uma função de transferência, certo? Num DEM, e aí não precisaria fazer isso. Uma forma de fazer isso VaptVupt é a seguinte, ó. Aqui nós retornamos num DEM, eu vou fazer a mesma coisa, vou criar uma célula, só que agora eu vou pôr tudo isso numa linha só. Eu vou fazer esse G2 aqui, ó. E aí eu vou pôr aqui dentro o padê. Mas eu sou obrigado a colocar esse asterisco. O que esse asterisco me diz? Me dê os valores, porque ele retorna um tuple, ou seja, um par num DEM, e eu quero que ele me retorne o conteúdo desse par e coloque na sequência que o primeiro vai ser o numerador e o segundo vai ser o denominador. E aí eu não preciso criar a variável num e nem a variável DEM, e eu consigo aí, no caso, fazer, digamos, tudo numa linha só. Entendesse? Sim, senhor, vai dar o mesmo resultado. Aqui eu tive que armazenar em num e DEM, e depois eu coloquei o num e o DEM numa função de transferência que é definida por TF. Aqui eu digo, pega essa função que vai retornar esses caras, esse asterisco, me dê os valores desse retorno, que é o num e o DEM, e coloque eles como entrada da função.
Então, são as duas formas. Essa é mais enxuta, porém, num primeiro momento, pode ficar mais difícil de entender o que é esse asterisco aqui. Certo? Mais alguma dúvida? Ali na tua célula 8, Sim. essa função ml_steps, ela retorna um x e um y, né? Que é o y2 e o t. Isso. Por que na hora de plotar, tu inverte o x e y de lugar? É que, na realidade, essa função, isso é o padrão que é originário, padrão adotado lá no MATLAB. Ele retorna a saída, que é o y, no primeiro parâmetro vai ser o y, e o segundo parâmetro vai ser o vetor de tempo. Então, t é o vetor de tempo, porque a ordem que ele retorna foi desse jeito. Tá. Entendi. Só por isso. Mas ela... Inclusive, se tu fizer aqui se a gente pegar isso é uma herança do MATLAB, tá? Se tu fizer Ctrl, vamos pôr aqui import, Ctrl, eu importei agora o pacote Ctrl e sem colocar nome nenhum, tá? E aí eu vou lá no Control, ele também tem step. E aí, se eu olhar o help dele, se eu não me engano, a ordem nesse caso seria na linha dessa que tu esperaria. E acho que é G2. Deu um problema. Control, implementei, importei, control, port control. Não tem, deixa eu ver. Ele teria que dar uma olhada no help dele. Eu acho que ele não tem a função step ali. Mas essa é uma questão só de definição. Como eu gosto de manter uma similaridade com o MATLAB, porque se eu quiser fazer alguma coisa no MATLAB, eu posso usar essencialmente os mesmos comandos sem esse ML. No MATLAB seria sem esse ML aqui. O resto seria tudo igual. Certo? Mais alguma dúvida? Então, agora nós vamos fazer um gráfico em que nós vamos fazer a resposta do sistema, que seria sem a aproximação de padê nem nada, seria assim. Esse é com tempo morto faz um deslocamento de uma unidade aqui. E vamos fazer o gráfico para várias aproximações de padê. E vamos rodar todos eles no mesmo instante de tempo. Então, vamos fazer um vetor de tempo. NP linspace, começando em 0, indo até 30. Vou pôr 100 pontos. Mais uma vez, se você tiver dúvida, dá um Shift Tab e você tem o Help associado. Aí vamos colocar agora, só para ver se está tudo funcionando direitinho, que ele vai simular até 30. Agora simulou até 30 ali e tal, beleza. E agora vamos fazer um gráfico assim. Fazer um for.
ordem, vamos chamar de ordem. Zero, 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer a ordem da aproximação de padê ser 0, 1, 2, 3, 4. Vou botar tudo isso no mesmo gráfico. Então, vamos lá, y. Vou fazer yt. Vou criar a primeira função, que é o G2. Sem tempo morto, que a gente já definiu essa função. Vezes ml. Ponto, função de transferência. Asterisco. ml. E agora eu vou pôr o tempo morto. Vamos deixar o tempo morto aqui de fora, só para tempo morto. Porque depois a gente terá aqui o tempo morto. Vamos pôr 1. Depois nós vamos aumentar o tempo morto. O Python é case sensitive, então se você usou T maiúsculo, tem que respeitar o T maiúsculo ou o T minúsculo conforme a sua escolha. Vamos fazer várias ordens e vamos plotar os resultados. Aqui a gente faz o degrau. Vou fazer o degrau aqui direto. Vamos criar aqui um G. Vou chamar isso aqui de G. E aqui vamos fazer o G simulado, que a gente simula o degrau de G. Tudo que está identado, tudo que está para dentro desse for, ele vai ser, vai fazer parte do for. Eu vou colocar aqui fora PLT. Python. Aproximação de padê. A gente vai fazer T e é igual a T mais 1. Não é I, é ordem. Bem, então, só para o primeiro ali que eu fiz. Vou deixar aqui na mesma linha. Só para o primeiro que eu somei. Ó. Então, essa é a aproximação de padê. A gente vê que a aproximação de padê. Vamos fazer agora um zoom. Eu quero ver só no início ali. Se eu quero fazer um zoom, eu posso usar o seguinte. Ó. Eu vou usar o Matplotlib Notebook. Vou criar uma célula antes. E vou pegar o Notebook. Matplotlib Notebook.
versão notebook. Não sei se vai funcionar no Jupyter Lab. Não funcionou no Jupyter Lab. É que no Jupyter Lab ele não funcionou. É que ele faz umas coisas diferentes. Vou deixar o inline mesmo. Ele permitiria, então, que você fizesse o zoom, né, na figura. Com o Jupyter Notebook funciona. Aqui não funcionou porque não está definido. Então, eu vou, para ver a diferença, vamos simular só até 5. Agora eu fiz praticamente um zoom, e aí vocês veem claramente que a aproximação de padê, ó, à medida que eu vou aumentando a ordem, a aproximação de primeira ordem é essa aqui, ó. Vou ainda deixar mais claro isso fazendo até 2 só, simulação. A de primeira ordem, vocês veem que é essa aqui, ó. Vamos pôr uma legenda. Aqui. Label. Aí vamos pôr int, que é a ordem. Ô, professor, por que Diga. aquele T mais 1 agora? O T mais 1 é que, na realidade, nós não aproximamos, nós não... quando nós simulamos esse G2 com ordem 0, é sem aproximação de tempo morto nenhum. A gente simulou a função sem tempo morto. É como se fosse só esse G2 aqui, ó. Só esse cara aqui, ó. Aí, esse tempo morto, ele equivale a fazer a simulação desse aqui e deslocar isso uma unidade, que é o tempo morto. Certo? Então, o tempo morto, o que ele faz, o tempo morto? Em lugar de começar em 0, aquela função, ela começa em 1. Então, isso aqui, o tempo morto, esse tempo todo aqui, ele não acontece nada. Quando a gente usa uma aproximação de padê, nós estamos aproximando esse comportamento inicial, que seria uma reta aqui, ó. A gente aproxima isso por funções de transferência, com zeros positivos. Então, aquele 1, esse 1 que a gente colocou aqui, foi quando a ordem é igual a 0, o padê não retorna nada, retorna 1, 1. Não é nenhuma aproximação. E aí eu tenho a função sem tempo morto simulado, que é o G2. Respondido? Sim. Ou ainda tá... Qualquer coisa é só perguntar. Esse toolbox, ele tem que ser melhorado, certo? Ele não tem simulação com tempo morto. Mas em termos de comportamento, a gente consegue, com a aproximação de padê, resultados equivalentes sob o ponto de vista de controle. Então, nós estamos fazendo, na realidade, uma aproximação de padê para facilitar a nossa vida, né? Para poder usar esse toolbox em si, certo? Mas, se eu, porventura, quisesse simular com um tempo morto, eu teria a possibilidade de fazê-lo, né? Mas o toolbox não tem isso implementado. Quando a função é malha aberta, é só fazer e deslocar o tempo morto. Na realidade, eu deveria ter feito aqui, ó, tempo morto. Aí, se eu mudar o tempo morto, ele automaticamente
altera aqui. Eu vou pôr o tempo morto igual a 1.5. Aqui tem um parênteses, claro, não terminei de colocar aqui legenda. Vamos pôr aqui o valor da ordem. Colocando um string, ordem, e vou colocar a legenda PLT legend. Aí eu vou mostrar a legenda das diferentes aproximações. Ponto e vírgula só para não mostrar o... Então aqui tem, ó, eu fiz o sistema simulado até 2, né? Agora eu vou fazer uma simulação um pouco maior, até 3. E o tempo morto é 1,5. Então, em malha aberta, é só fazer esse deslocamento. É só fazer a simulação original sem o tempo morto, pega o tempo dessa simulação original sem o tempo morto e soma o tempo morto. E aí eu tenho, então, a versão que é a função de transferência com tempo morto. Ou seja, ela começaria em 0, manteria-se em 0 até esse ponto aqui. E a partir daqui ela segue a resposta do sistema. Segundo uma primeira ordem, porque era uma função de primeira ordem. E aí, se eu fizer uma aproximação de PAD, ou seja, o tempo morto, que nesse caso aqui é 1,5, se eu fizer uma aproximação de PAD de primeira ordem, eu vou aproximar com um zero positivo apenas, e esse é o comportamento. A partir daqui é tudo igual. Se eu estiver usando uma aproximação de segunda ordem, é a verde. Eu tenho 2 zeros positivos. Daí ele sobe, depois desce e depois sobe. Pode ver que ele já consegue pegar melhor essa... Aqui eu já tenho uma distância entre a primeira ordem e o ponto de partida aqui. Aí a segunda ordem já está bem pertinho. Terceira ordem, eu praticamente tenho um ganho muito pequeno em relação... E quarta ordem, assim por diante. Então, normalmente, segunda ordem é suficiente para a maioria dos sistemas, em termos de aproximação. Claro que quanto maior o tempo morto, maior é a ordem que eu tenho que colocar. Vamos pôr um tempo morto de 5. Aí eu vou ter que simular até... vamos fazer a simulação até 7. Aí vocês veem que a primeira ordem já fica relativamente ruim até aqui, mas segunda ordem é suficiente, que é a verde. Certo? Então, tipicamente, é interessante usar segunda ordem para efeito de cálculo ou maior. Certo? Então, o que a gente fez? Olha só o loop esse aqui. Ele fez todos esses gráficos, todos eles no mesmo diagrama. Isso é legal. Digamos agora que eu queira aumentar o tamanho da área do meu plot. Eu posso fazer isso facilmente inserindo um aumento de tamanho de figura. Que eu vou conseguir aqui, ó, PLT, figure, e aí vou definir a área da figura, o tamanho da figura. Aí eu vou inserir um tuple, que é a largura pela altura. Se eu quiser, por exemplo, eu tenho um gráfico maior. Certo? Alguma dúvida? Ô, professor, para fazer o gráfico, a função
que faz o gráfico mesmo é essa PLT plot, né? Que está dentro do if. E esse aqui, isso aí. Isso. Tá, mas se caso a ordem... Ah, tá. Não está dentro do if, né? O if só tá... Só que ele tem mais tempo... Não, ela não está dentro do if. O if, na realidade, o clássico de escrever em Python seria assim, tá? Se eu tivesse um else, aí eu colocaria 2 pontos e faria o que seria a outra alternativa. Mas eu não tenho else, eu simplesmente, quando é 0 que eu faço uma coisa diferente e nos demais casos eu faço sem somar o tempo morto. E aí, como isso é só uma linha, eu coloquei assim na mesma linha. Ele faria parte do if se fosse assim. Aqui sim ficaria parte do if. Porque ele está dentro, está identado no if. Certo? Agora, sim, se eu der um backspace, ele já não faz parte do if. Então, cuidado com a indentação. A indentação é fundamental em Python. É que eu achei estranho, porque quando a ordem é 0, o gráfico ele segue adiante do limite to del de 7, né? E se for outra ordem, ele não segue adiante. Não é que ele serve, ele simulou até 7, certo? Sim. Só que ele simulou até 7 sem o tempo morto. Eu vou tirar isso aqui, ó. E aí tu vai ver que ele vai simular só até 7. O tempo morto que a gente fez ali, ó, ele começa em 0. E vai. Aquele comando aqui, ele vai somar esse vetor de tempo. Todos eles estão simulados até 7, certo? Uhum. Ele vai pegar esse ponto de partida aqui e vai somar 1,5 e vai começar aqui. Ah, tá, entendi. Então, é por isso... ele simulou até 7, mas eu que fiz uma cochambre aqui. Por isso que daí ele faz um a mais. No caso, até 11, até 10... não, até 1,5 a mais. Né? Ele vai somar 1,5. Por isso. Respondido? Sim. Mais alguma dúvida? Então, digamos que você gostou desse plot e quer salvá-lo. Uma forma de, digamos que eu quero levar lá para o meu Word, coisa parecida, ou para minha apresentação, então. Uma das formas, se eu tentar fazer aqui, eu não consigo. Uma das formas é criar, essa não é a melhor forma, tá? Mas criar se você estiver usando, isso se você estiver usando o Jupyter Lab. Aí você cria uma nova saída, e aí essa saída aqui, você pode copiar essa imagem. Certo? Copia a imagem, leva para o seu, digamos, no caso eu levo para o PDF, quando eu estou montando nas aulas. Aí vocês viram, mas na hora de copiar ele ficou essa chunga preta aqui. Aí normalmente eu faço assim. Deixa eu trocar aqui, vamos lá. Eu prefiro levar dessa forma aqui, ó. Não é esse aqui. Aula de grande estabilidade. Eu prefiro levar salvando a figura. Fique.
Porque daí eu não preciso... Eu posso salvar em diferentes formatos. E isso facilita a minha vida. Porque não preciso abrir uma nova savefig. Eu ponho o nome da figura. Resposta de grau. Eu vou salvar em PNG, mas eu posso salvar em SVG, que é um formato melhor, inclusive para artigos e tudo mais. Eu tenho N formatos possíveis. Uma vez com Shift Tab, vocês têm os formatos aqui. SVG ele é bom ou até em PDF posso salvar. Certo? Em lugar de fazer aquilo de levar para uma saída e depois copiar a imagem, ele vai salvar nesse diretório onde eu estou. E aí eu vou, aí sim, importar no meu arquivo lá. Vai estar lá no meu notebook. Aproveite aqui. Essa aqui, ó. Resposta de grau. Aí eu tenho possibilidade de alterar. Aí vai do editor de cada coisa. Aí tá a figurinha bonitinha ali, ó. Certo? Assim que eu importo e gero minhas figuras. Melhor assim. Uma outra forma, quick and dirty, seria essa aqui, ó. Não é a melhor forma, tá? Mas é aceitável. Você usa o Windows Shift S. Aí marca a imagem que você quer aqui. Ele vai para a área de transferência e aí você copia. A qualidade fica inferior, mas nem tanto. Depende da qualidade da tela. Quick and dirty. Certo? E como eu estou com isso aqui, eu vou aproveitar e vou escrever aqui o que seria a versão com tempo morto verdadeiro. Versão com tempo morto verdadeiro seria essa aqui, ó. Vou fixar essa página aqui para não deletar. E aí, ó, vamos pôr azul aqui. Por uma linha azul. Ele seria, vou deixar com ângulo, porque daí ele não vai sair. O que ele fez? Aqui. Essa é a resposta do tempo morto até esse instante aqui. Tu não tem nenhuma, não acontece nada no sistema. E a partir daqui, primeira ordem. Certo? E as aproximações de Padé vão aproximar isso tudo por funções de transferência. Certo? Alguma dúvida até aqui?
Esse aqui é padê de primeira ordem. Essa aqui é verde, é padê de segunda ordem. A de terceira ordem é a vermelha. E a de quarta ordem é essa aqui. Certo? Então, agora vamos fazer um diagrama de Bode. Antes de nós fazermos um diagrama de Bode, eu queria saber de vocês se vocês têm alguma dúvida. Antes de fazer o diagrama de Bode, eu também gostaria de recapitular o que nós vamos fazer. Na apostila aparece isso aqui. Esse diagrama aqui que nós vamos fazer. Para esse sistema. Certo? E vamos fazer exatamente esse diagrama aqui que nós vamos fazer. Fazer carga alta e carga baixa. Carga alta e carga baixa. Tranquilo? Qualquer dúvida é só falar. Só para a gente colocar cores, digamos, se eu quiser cores específicas, eu vou fazer duas cores. STR é string, né? Vou pôr ST. Eu vou pôr cor. Vou pôr cor B azul, R vermelho, que é red. Vamos implementar, na realidade, isso aqui. Ó. Esse sistema vou fazer para duas cargas, carga alta e carga baixa. Eu vou até copiar do meu negócio aqui. Vou copiar essa função de transferência aqui. Isso. Vamos escrever a função de transferência. Aproveitar e escrever a função de transferência. Vou pegar esse cara aqui. Copiei. Ó. Vou adicionar uma célula e vou dar um escape M. Coloquei ali, ó, minha função. Mas eu quero escrever essa expressão, digamos, usando LaTeX. Eu vou fazer mesmo, vou fazer abaixo, porque daí a gente já fica com ela escrita. Poderia escrever tudo junto aqui, tá? Mas só para a gente ter eu vou inserir mais uma célula e vou escrever isso em LaTeX. Então, dólar, que é uma equação em LaTeX, barra, delta. Mas tem que primeiro fazer o frac. Barra, frac. Delta. E. Underscore 2. Parênteses S. É LaTeX. Eu não sei fazer em LaTeX, não tem problema, é só procurar na internet, tem editor e você copia o código
E pronto. Escreve lá a equaçãozinha. E pronto. Vamos ver se funcionou. Ó, funcionou. Ah. Você pode, inclusive, fazer o seu TCC tudo aqui. Não há necessidade de... Faz o cálculo, faz tudo. Ou... C... F... E... F... Se eu colocasse um frac de novo, eu teria também a possibilidade ali de... Mas depois escrevo o tempo morto e tal, só para mostrar para vocês que seria uma forma de... Ah, ali faltou uma coisa. Então, você pode escolher se insere imagens como inserir. Você pode digitar a equação usando o formato LaTeX. Vamos pôr $2, porque ele vai ficar centrado. Certo? Então aí você pode clicar, escrever equações e tal. Você escolhe qual é a forma que você acha mais pertinente. Então é essa a função que nós vamos usar. E é isso que nós vamos implementar aqui. Dois, 5. Os dados do problema, eu vou copiar os dados do problema, que são esses aqui. Maior barbada. Maior barbada. Então, esse ρ CP, o inverso disso, quer dizer, é o 2,5. É isso que eu vou escrever aqui. Chamar isso de KCP. 2,5. O volume do tanque é 10. O volume da tubulação é 2. Agora eu vou fazer a frequência que eu quero estudar. Ó, M de ômega, né? Eu não estou escrevendo ômega e tal. Estou chamando de OM. Log space menos 2. Aí em escala logarítmica. 10 isso aí menos 2 quer dizer 10 na menos 2 a 10 na 1. E eu quero 100 pontos espaçados de forma logarítmica. Aqui nós fizemos o espaçamento linear. Ó. Normalmente, quando eu faço resposta no domínio do tempo, eu estou interessado em espaçamento linear. Mas no domínio da frequência, no diagrama de Bode, eu estou interessado numa representação que é a representação espaçada no diagrama de Bode. Certo? Então é isso aí que nós vamos fazer. Por isso que é o log space aqui. Os dois funcionam na mesma lógica. O primeiro, o valor é o início, o segundo é para até onde, e o terceiro valor é quantos pontos eu vou querer dentro desse espaço. O default é 50, eu normalmente uso 100.
Ó, o default é 50 aqui. Sempre que o Python der no help, como é que você acessa esse valor? Shift Tab. Aí veio esse help. Sempre que tiver igual a um número, se não escrever nada, ele vai usar esse número. Certo? Então, isso é, na realidade é o valor default. Então, os demais são tudo valores default. Eu posso alterar esse valor default do valor padrão, certo? Então, se eu não colocasse esse 100 aqui, ele ia fazer com 50 pontos, porque 50 pontos é o default. Certo? Eu vou fazer 100. Tranquilo? Vamos fazer um subplot. Aí eu vou aproveitar para mostrar para vocês como é o subplot já para próximas versões do Matplotlib. Você define os eixos e define os subplots aqui. Ó. As áreas de subplot. LT, subplots. 2, 1. Vou usar o mesmo eixo X. Então é share X. Mas eu posso não colocar se eu quiser. Aí ele vai pôr... Porque no gráfico de Bode nós temos as duas abscissas do subplot superior e do inferior. As duas abscissas têm o mesmo eixo. Então, para não estar reproduzindo essas abscissas, eu estou colocando para ele não mostrar. No caso, ele vai usar a mesma abscissa para os dois. Compartilhar a abscissa. O último é o tamanho do gráfico. E vou fazer agora um for fin in ffin. Observe que o fin aqui tem dois valores. Eu poderia ter colocado aqui, eu defini aqui uma lista com dois valores, 2 e 5. 2 e 5 é porque a faixa do fin aqui do nosso exemplo. É uma faixa que é o valor menor 2 e o valor maior 5. E os dois extremos é 2 e 5, por isso que eu peguei os dois extremos. Mas você poderia pôr mais valores se você quisesse. E eu poderia também colocar aqui, abre colchetes 2,5. É a mesma coisa. Vou criar as funções de transferência. Ou seja, eu vou fazer uso dessa expressão aqui. Ó. Essa expressão, esse KTA aqui, vou considerar igual a 1. E vou colocar essa expressão, essa aqui e essa aqui. É isso que nós vamos fazer. Então, KCP divididos por FI. E sobre FI, vírgula 1. Agora o tempo morto. ML, TF, o asterisco, porque eu vou pegar o numerador e o denominador do PAD, por a expressão do PAD, AL barra FI. E vou fazer um PAD de segunda ordem. E é isso aí.
Vou agora obter o diagrama de Bode, a magnitude e a fase. Se eu colocasse... Eu vou fazer primeiro para vocês, depois eu mostro. Eu quero eu mesmo plotar, entendeu? Então eu só quero que ele calcule a frequência, a magnitude. Ele tem uns bugzinhos ainda, tá? Por isso que é importante saber como ele funciona. Por exemplo, é para ser em degraus a fase, mas ele não está vindo em degraus. Em graus, melhor dizendo. Você tem que multiplicar por 180 e dividir por π. Antes de mais nada, antes de eu ir adiante aqui, eu vou mostrar para vocês a construção do diagrama de Bode. Para esse mesmo código aqui que a gente fez, mas criando o diagrama de Bode. Sem mais delongas. Ou seja, eu vou deixar uma curva não muito bonita, só vou trocar aqui o diagrama por diagrama de Bode. E vou deixar ele não, eu vou eu mesmo oferecer a frequência, só porque senão ele vai estourar lá. Ó, np log space -2 1 100. Mas isso eu até nem precisaria, tá? Se eu colocar simplesmente Bode aqui, sem a frequência, mas é que eu quero que todos eles fiquem com a mesma frequência e não gerem uma frequência muito grande. E não preciso, ele mesmo vai plotar o diagrama de Bode. Só que não vai ficar muito bonito, mas tudo bem. Mas para um quick and dirty, funciona. Ele fez só um até, né? Ele não fez os outros. Bode G OM to many values to unpack. É claro, não tem o B, né? Esse aqui não tem, claro. Qual é a função? Ó, nós fizemos o diagrama de Bode. Que eu pus aqui o título para dentro. Isso aqui eu vou tirar também. O sem tempo morto seria essa azul. E à medida que eu vou aumentando a qualidade da aproximação de Padê, ele vai aproximando melhor no domínio da frequência. O tempo morto só altera o gráfico de baixo. O tempo morto não altera o gráfico de cima. Se vocês olharem o gráfico de cima, ele é o mesmo para todas as aproximações. Todas as aproximações têm a mesma magnitude. A aproximação só vai aproximar o tempo morto, que é o gráfico, o subplot de baixo. Aqui eu obtive VaptVupt simplesmente colocando Bode. Ó. Se eu colocar Bode G, está ali perfeito. Ó. Mas, por exemplo, eu não gosto do plot dele porque ele deixa esse canto aqui, ó, e aqui. Então eu mesmo gosto de eu plotar. E aqui eu vou simplesmente pegar a magnitude e a fase que ele calcula e não vou deixar ele plotar. O default é ele plotar. Eu não vou deixar ele plotar. Eu mesmo vou plotar, só por isso. Mas se eu quero um quick and dirty, simplesmente use o Bode. ML Bode. Certo?
Ah, mas eu quero o next. Eu quero next, quero next. Quero next. Next. Olha o next. O next está perfeito. O único problema é o toolbox faz esse setão aqui, ó, para circulação. Isso aqui embrulha a criatura. Essas setas que ficam feias. Aí eu prefiro eu mesmo plotar. E aí eu calculo simplesmente a resposta e ploto, porque não fica esses setões aqui. Esse baita triângulo. Mais uma vez, no Quick and Dirty, simplesmente é substituir ali por... E digamos que eu queira fazer o lugar das raízes. R locus. Aí não tem o OM. Aqui tem um pacote que tem uns erros de... Tem os warnings ali e tal, e veio aqui. Olha só que lindo. Eu vou pôr um só lugar. Viram aqui? Aqui é o lugar das raízes das 4 aproximações. Não ficou grande coisa. Vou pôr só para uma delas. Vamos pôr para duas. Vamos fazer 2, 1 e 2. Só 2 gráficos. Claro que qualquer coisa, se tiver em dúvida, falem, né? Olha o lugar das raízes dele. Tá meio estranho isso aqui, né? Vamos pegar só um e aí pronto. Vamos ver um só. Aqui o lugar das raízes com 2 com aproximação com 0 positivo. E vou fazer agora com 2 zeros. Que seria a aproximação de segunda ordem. Aqui o de segunda ordem. Certo? Então é facilzinho. Tranquilo? Mas eu vou continuar o nosso negócio ali. Eu vou fazer eu mesmo meu gráfico, porque eu quero meus eixos bonitinhos. Porque meus alunos são exigentes. E não querem gráficos feios. Log é o subplot superior, AX1 é o subplot superior. Nós vamos plotar a magnitude. OM meg. Vamos colocar a cor. O I é o contador da cor. I igual a 0 vai ser blue, o outro vai ser vermelho. E eu quero que o eixo fique justinho, não quero sobras. E aí que eu vou colocar a definição do eixo para ele ficar redondinho. O primeiro elemento do ômega é a posição 0. Se você está na dúvida, ó, Shift Tab no Axis. Daí você vê o help. 0. O último elemento, que é o último valor de ômega, está no -1. -1 é o último valor de ômega. Ou seja, o primeiro valor é 10 na menos 2, e o último valor é 10 na 1. E o x, o y, eu vou querer nessa faixa. O menor valor vai ser 0,1 e 2.
Eu estou ajustando para ficar bonitinho o gráfico, só por isso. E eu quero que ele me mostre justamente, quero que ele me mostre os grids. Vou fazer o subplot inferior. Subplot inferior, nós vamos usar o quê? Um gráfico agora semilog. Semilog. Semilog X. Aqui tem a fase vem em radianos. Para convertê-la, normalmente nós analisamos o diagrama em graus. Eu tenho que multiplicar por 180 e dividir por π. Posso pôr NPπ, né? Que é o valor de π, ou posso pôr 3,14. Vou pôr 3,14. Qualquer dúvida, fala aí. Eu quero uma linha importante para nós, é o 180. Então eu quero que ele me coloque uma linha no menos 180. É uma linha importante em termos de estabilidade, que essa linha vai ter o valor de menos 180. É uma linha horizontal, por isso que é a H-line. E ela vai de 0, do primeiro ômega, que é o ômega OM0, até o último ômega. Eu vou fazer um estilo de linha que é um line styles, que é um estilo tracejado. Vou fazer um black tracejado. Não, só tracejado. Line styles. Vou fazer o esquema do eixo, que eu quero também que fique justinho. Primeiro valor de ômega. É o último valor de ômega. Não tem por que eu ver abaixo de 360 graus. 360 graus a 0. Na fase. E vou querer que também apareça o grid. Grid true. E, por fim, eu vou alterar o label. Eu vou ter aqui assim e altero o label. E pronto. Está aí o nosso gráfico de bode. Bonitinho, 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 bonitinho. E aí, nós temos os dois sistemas. O carga alta e o carga baixa. E aí, isso aqui normalmente a gente vai usar para escolher, por exemplo, qual é a pior planta para controle. A pior planta para ser controlada é aquela que tem o maior ganho e a maior defasagem. A pior planta para ser controlada é a azul. Porque se eu controlar para azul, eu automaticamente controlo para a vermelha. Porque a azul tem o maior ganho e a maior defasagem. A azul é a carga baixa. A gente vê o material que a gente fez em aula. Carga alta é a vermelha e a carga baixa é a azul.
E para determinar o KU, simplesmente eu vou olhar aqui, ó. Venho aqui, subo, tiro o A e tenho o valor de A. 1 sobre esse A é o valor de KU. Vamos supor que eu queira obter esses valores sem que eu tenha que usar o gráfico. Eu vou usar a função ml merging. Essa função ela vai me dar a margem de ganho, a reserva de fase, ou no caso aqui, como não tem controlador, o ganho, ultimativo, o período ultimativo e assim por diante. Então, vamos usar esta função para as duas funções, de transferência. Nesse caso, eu vou copiar toda essa célula aqui. Vou duplicar essa célula. E vou usar a função para determinar o KU e PU desse cara ali. No lugar de fazer o bode aqui. E não, por que nada? Não é essa que eu quero. Quero essa aqui. É essa aqui que eu quero. No lugar de fazer o gráfico, eu vou simplesmente calcular vou fazer uso dessa função aqui, o merging. Essa função que eu vou calcular, vou usar. Serve para determinar a margem de ganho, reserva de fase. E, no caso, a margem de ganho é, se eu fizer a planta só, é igual ao KU. O KU é igual à margem de ganho. Se eu fizer só o diagrama de Bode, eu calcular essas margens para... E aqui eu vou pôr só o print. Esses valores aqui. O pau aqui em um lugar. Eu acho que não tem o OM. Vamos tirar o OM aqui, não tem frequência. Faltou o ML, né? Faltou o mais importante, ML, merge. O OM tinha. Quando não muda de cor, porque ele não encontrou a função. Mas ele também, vamos tirar aqui de novo. Tá aqui os dois valores. O que é essa figura aqui? Isso aqui não precisa, não estamos plotando. Vamos... Não funcionou. A falta vírgula. Os primeiros 4 são da primeira função, com 2, e os outros 4 são com a segunda função. O que interessa mesmo para nós é a margem de ganho e a frequência a ela associada. Essa frequência aqui, ó. Do azul é 10 na 0 aqui, aqui é 10 na... aqui é 1, aqui é 2. Então, é entre 1 e 2, 1, alguma coisa, 1,7, ó.
Essa é a frequência que nos interessa. Esse ômega G aqui é o ômega U. Então vamos chamar aqui de KU. Vamos pôr bonitinho assim, KU. Igual. Igual. Bem. Fazer KU e PU. KU e PU. O ômega U é o ômega G, é 2π NPPI divididos por ômega U, que é o ômega G. Então aí tá, ó. O 2π sobre ômega U. Isso. Então aqui é o. Eu ainda posso colocar para. Tá bom. Então, os dois valores determinados de KU e PU que eu ia fazer graficamente. Certo? Alguma dúvida até aqui? Agora eu vou fazer o laço. O laço eu vou por controlador. A única coisa que vai mudar aqui quando eu pôr controlador, e aí sim que vai ser a margem de ganho, a reserva de fase, vai ser, em lugar de G, eu vou fazer com o laço. Mas antes de eu fazer isso, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Nenhuma dúvida? Então vamos adiante. Agora eu vou fazer a mesma coisa no meu diagrama de bolha, mas eu vou colocar o controlador. Então eu vou inserir o controlador. É a única coisa diferente que eu vou fazer. Então, o meu ponto de partida vai ser esse diagrama aqui que a gente fez aqui. Eu vou copiar essa célula completa do jeito que está. Então, essa célula eu vou copiar do jeito que está e vou modificá-la. Certo? Eu vou colocar um controlador agora. O controlador vai ser um controlador PI. Vamos pôr o ganho do controlador, KP, que é o ganho do controlador. Vai ser 4, como a pior planta é a de maior ganho, que é a carga baixa, vou ficar 4 sobre o ganho de pior ganho, que é 1,25. Certo? A partir da semana que vem, nós vamos trabalhar com um projeto de controladores. Eu estou deixando essa semana para o pessoal que está atrasado dar uma acelerada e estudada, para não ficar tão atrasado, mas a semana que vem já começamos com ajuste de controladores. Observem que eu estou fazendo o ajuste do controlador pegando 4 sobre o ganho. Então, se a gente olhar aqui, ó, eu quero um ajuste inicial para esse sistema. O ganho do controlador vai ser essencialmente o inverso desse ganho aqui. Qual das duas é a pior planta? A pior planta é a carga baixa,
que ela tem o maior ganho e é a mais lenta. Tem o maior tal e maior tempo morto. Então é mais lenta. Então vou pegar esse cara aqui e vai servir para ajustar meu controlador. A gente vai ver que o controlador, o KP do controlador é o inverso do ganho da planta. Mas da planta que é mais difícil de ser controlada. Que é a 1,25 aqui, que é o maior ganho. E o tau I vai ser da ordem do tau, ó. Na realidade é da ordem do tau mais metade desse tempo morto. Mas como a gente quer um quick and dirty, vamos colocar 5. Só isso. Onde é que estamos? Estamos aqui. Então eu coloquei tau I igual a 5, certo? E a expressão do controlador agora. É uma função de transferência controlador. TF. Cuidado. Eu vou fazer primeiro o que tem que ser feito, mas cuidado. Isso é um erro comum. E às vezes ele não entende por quê, e aí se ferra. Então vou pegar esses caras aqui e vou mostrar para vocês numa célula aqui embaixo. Função de transferência controlador. Isso aqui, vamos pôr o C para nos mostrar o C, como é que fica. Esse é um controlador PI. Função de transferência controlador PI é isso aqui. Acontece que eu posso querer fazer assim, ó. Aí vou dar com os burros na água. Não sei de onde veio essa expressão, mas... me dá mal nas palavras. Aparentemente, isso aqui e isso aqui é a mesma coisa? Resposta é não. Ai, meu Deus, não funciona esse jogo, eu não sei o que, o que está acontecendo. Oh, céus, oh, vida, oh, céus, oh, vida. Se eu fizer assim, ó, tem que cuidar, e aqui eu tenho que fazer NP array. E mesmo assim deu pau, que eu coloquei. Capeta, Tauí, faltou aqui, faltou parênteses. Vai dar. Agora deu. Agora deu. Agora deu. Mesma coisa. Por que aquela que eu tinha feito não funcionou? Por causa disso aqui, ó. KP. O que é isso aqui? KP. Tauí 1. O que ele fez? Primeiro, ele não conseguiu fazer porque KP tinha que ser inteiro. Vou mostrar para vocês aqui com o número inteiro. Vou fazer o KP inteiro. Vou fazer assim, ó. 2 vezes 5, 1. Certo? O que acontece? Em Python, eu tenho uma lista. Quando eu coloco 2 vezes, ele põe 2 vezes essa lista. E não é isso que eu quero. O que eu quero é isso aqui, ó. Então, cuidado quando vocês trabalharem com lista. Porque se eu colocar um número multiplicando uma lista, não vai dar aquilo que eu matematicamente esperaria. Se eu quero fazer a multiplicação que eu esperaria, que é normalmente a que nos interessa, que é 2 vezes 5 e 2 vezes 1. Eu primeiro transformo a lista em um array, em NumPy. Aí eu tenho o que me interessa, que é o 10 e o 2, certo?
Então, cuidado essa parte aqui. Quando eu multiplico uma lista em Python, eu estou replicando essa lista N vezes. Se eu colocar 3 aqui, vão ser 3 vezes que essa lista vai ser replicada. Isso confere uma série de potencialidades, mas para nós que trabalhamos com matemática, isso insere uma fonte de horas perdidas, porque se você olha para isso aqui assim, fica olhando, mas é a mesma coisa, é a mesma coisa, é a mesma coisa, é a mesma coisa, e não é. Aí fica olhando esse negócio e não é, não é, não é. Entenderam? Então, por isso que eu escrevi dessa forma aqui. Eu já pus dentro e não multipliquei por fora. Certo? Vamos lá, gente. Então. Aqui fica igual, aqui fica igual. Vamos por agora, vamos criar essa linha aqui, vamos fazer duas. Vamos fazer o laço também. A fase do laço, a magnitude do laço, a fase do laço, o ômega é o mesmo. E aqui eu vou multiplicar por C, que é o controlador. Isso aqui é o G vezes C, é o laço. É o matrimônio formado pelo controlador de planta. E aí eu vou simplesmente agora criar mais uma linha aqui. Esse aqui eu vou copiar também. Mas vou colocar o laço. Vou fazer, na realidade, aquela cor. Mas eu vou querer que a linha seja equivalente tracejada, ou seja, só muda o tipo de linha. A gente vai fazer os dois, as duas plantas, com um controlador tracejado na parte correspondente a ela. E aqui vamos até 100, só para não alterar muito ali. A parte baixa é similar. Vou copiar esse aqui. Indentação é fundamental em Python. Isso nada funciona. E aqui vamos fazer também o tracejado. Do laço. Controlador e planta. Eu acho que é isso. Então aqui nós temos as linhas cheias representando a planta em malha aberta, sem controlador. Carga alta, carga baixa. Carga alta é... Carga baixa, desculpe. Carga baixa que é maior ganho. Carga alta é o vermelho, carga baixa é o azul. Que nem está anotado aqui no... O azul é carga baixa, o vermelho é carga alta. Então nós temos as duas plantas aqui, em malha aberta. E o controlador,
ela vai simplesmente deslocar quem está... O azul, que é o carga baixa, ele continua na linha de cima quando insere o controlador. Só existe o deslocamento. Por isso que a planta com maior ganho é a pior planta, porque esse controlador vai deslocar tanto a azul quanto a vermelha. Só que a que vai ficar em cima é aquela que já está em cima no diagrama em malha aberta. Essa linha tracejada é o do laço. Como o controlador tem ação integral, o ganho é infinito, porque fica... Por que é infinito? Ele é infinito... Onde é que está o nosso controlador? Quando S é igual a zero, isso aqui vai para zero. Um número sobre zero é infinito. O ganho vai para o infinito. E aqui está a fase. A fase são as linhas tracejadas do malha aberta e malha fechada. Agora vamos fazer a mesma coisa que a gente fez antes, para calcular a margem de ganho. Então é esse aqui que eu vou copiar agora. Essa aqui, e com isso nós vamos... Não é isto. Só vou copiar o controlador. E agora vou obter a margem de ganho e reserva de fase do controlador. E é o do laço. Aí, neste caso não usaríamos mais KU, vai ser a margem de ganho. E aí a frequência é frequência 180. Não faz sentido eu colocar espina. E vamos colocar também a reserva de fase. E a frequência onde isso ocorre é a frequência de corte. Phase margem, PM. O ômega P é a frequência associada à fase, que é o ômega C. Pronto. O pau em algum lugar aqui que... Faltou vírgula. Pau que ainda... É isso aqui que tá. Tá aí. Então, para a primeira planta, o controlador tem uma margem de ganho de 1,97, está bem perto de 1,7. E uma reserva de fase de 44. Por padrão, no mínimo é 1,7 aqui e 30 graus aqui. Esse 44 já está... Eu uso 45 para cima. Então, está no limite do aceitável. E, claro, para planta carga alta fica melhor, porque o limite, o ruim, é para a pior planta, que é a primeira. Aí a margem de ganho para a segunda é muito maior e a reserva de fase para a segunda é muito maior. Certo? Tranquilo? Era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Não sei se vocês têm alguma dúvida em relação a esse diagrama.
ao que foi apresentado aqui para vocês, passo a passo. Essas minhas anotações aqui que eu fiz, eu vou colocar no nosso diretório. Alguma dúvida? Curiosidade? Não sei se vocês gostaram dessa forma, preferem assim ou preferem já tudo pronto e eu comentando. Agora é o momento de vocês se manifestarem. Vou parar a gravação.